Bom dia a todos. Estamos aqui no Grêmio Recreativo com Alexandre Colagray, responsável pelo Instituto Crescer no Esporte. Alexandre, conta um pouco pra gente como surgiu a iniciativa de criação do Instituto, quando foi, enfim, fica à vontade, passo a palavra a você. Bom, quero agradecer a oportunidade aí de estar em contato com vocês para a gente ampliar os nossos trabalhos, a divulgação de tudo que ocorre. O Instituto surgiu da seguinte forma: existia um projeto esportivo social que iniciou-se em 2005. Na época era a modalidade de handball, existia apenas um professor com 15 alunos, 2 vezes por semana, os alunos primordialmente ali da escola da região do Marasca. Esse projeto era na Unesp. E ali foi surgindo o esporte, foi se desenvolvendo, foi crescendo a modalidade de handball. E aí outros professores foram se juntando, estagiários, com a ideia de que o esporte crescesse na cidade. Né? E assim se desenvolveu o projeto. Todo ano o projeto crescia e aí inventamos o nome Projeto Crescer, na época era Projeto Crescer, para que o handball crescesse na cidade. Já existia em paralelo alguns trabalhos na cidade, no caso o taekwondo e o voleibol. Porém, eram trabalhos isolados, assim como o handball. Em 2014, nós fundamos o Instituto Crescer no Esporte, que na época nasceu com o nome de associação e logo foi transformado em instituto, pela abrangência da sua ação na cidade, e se transformou em Instituto Crescer no Esporte, já ali começando a criar esse relacionamento com outras modalidades. Por que fizemos esse relacionamento com outras modalidades? Porque às vezes uma criança tem interesse no esporte individual e não no esporte coletivo. Então aí nós temos o taekwondo para estar oferecendo para ela. Às vezes tem um público que não gosta de um esporte de contato físico, como é o caso do handball. Então nós temos o voleibol para estar oferecendo. Então criamos esses 3 esportes, o Instituto desenvolve esses 3 esportes para que possa atingir uma quantidade maior de alunos de acordo com os seus interesses, porque o grande objetivo do Instituto é desenvolver o esporte de formação, principalmente aí de 7 a 18, 19 anos de idade, para que depois esse pessoal possa ser encaminhado para equipes de competição, inclusive as nossas próprias equipes. E usando o esporte como uma ferramenta de transformação social. Hoje o grande foco do Instituto é o trabalho social, é um trabalho com alunos de escolas públicas, não é exclusivo para esse público, mas é aquele que nós damos uma maior atenção. Hoje o Instituto ele tem aí 2 psicólogas trabalhando conosco, nós temos aí uma assistente social, né? Nós temos também fisioterapeuta. Aliás, um dos nossos professores aqui, o César, além de educação física, é formado em fisioterapia também. Temos as fisioterapeutas que nos acompanham. Então hoje o Instituto, ele, nessas 3 modalidades, ele chega a atingir aproximadamente 750 alunos entre 7 e 19 anos. Em toda a cidade de Rio Claro. São muitos os núcleos. Perfeito. Explica um pouco pra gente, você falou em esporte de formação. Muitas vezes as pessoas não têm noção do que é isso, né? Do que seria isso. Você pode explicitar um pouco pra gente Sim. O que seria esse esporte de formação? O esporte de formação, para nós, no início, a gente chama de esporte de participação, esporte educacional, que seria o quê? As turmas de iniciação nas modalidades esportivas, nas 3 modalidades, onde o aluno ele tem um primeiro contato com aquela modalidade, para que ele tome gosto, para que ele se socialize, para que ele vá conhecendo o desenvolvimento daquele esporte. Quando ele passa um tempo conosco nessas turmas de iniciação e se interessa realmente pela modalidade, que ele tem ali uma predisposição um pouco mais, ele tem vontade de fazer algo mais, ele já se desenvolveu, ele passa a participar das turmas das categorias de base, que daí são turmas onde já os mais aptos começam a participar, os que têm mais dedicação, e aí participam de competições regionais, estaduais, internacionais, nacionais, enfim, aí ele passa a representar o Instituto nessas competições, passa a representar a cidade de Rio Claro, não é? E temos as turmas de iniciação em todas as cidades. Caso o aluno ele não queira participar de uma competição, mas ele também consegue estar participando das turmas de iniciação, ele continua nessa turma, ele não precisa parar por causa da idade. E ali ele vai ter um ambiente um pouco mais socializador, ali é mais para todos, né? Uma coisa com uma cobrança um pouco menor, mais para que ele tenha assim o seu lazer, a sua prática de atividade física. E aqueles que querem um algo a mais, eles começam a ser convidados e, se quiserem continuar, passam a fazer parte das turmas de categoria de base. Entendi.
Alexandre, e como funciona o acesso ao projeto? Uma mãe, um pai, um menino que mora aí na periferia, escola pública, como que ele tem acesso ao projeto? Como é feito esse contato? As aulas são totalmente gratuitas. Eles podem nos procurar pelo celular 98380-4215. Perfeito. Ou pelas nossas redes sociais, que hoje nós temos o Facebook do Instituto, que é o Instituto Crescer no Esporte. Sim. E também temos aí um Facebook específico para cada modalidade. Tem o Facebook do Taekwondo, que aí depois os coordenadores vão passar para vocês aí os endereços. Perfeito. Tem o Facebook do handball e tem o Facebook do voleibol. Perfeito. E também eles podem estar procurando a própria Secretaria de Esportes e Turismo de Rio Claro, que é a maior incentivadora, a maior parceira do Instituto, né? Que ali destina professores, destina recursos, pagamento de taxas, transporte, nos ajuda aí com estrutura em diversos sentidos, porque o Instituto sozinho não conseguiria também estar desenvolvendo toda essa gama de atendimento. Você vê que são muitas pessoas atendidas. Muitas pessoas contempladas. Então, claro. na Secretaria de Esportes também tem o telefone, na 3533-5433, na onde o Departamento de Matrícula pode estar informando as aulas dessas modalidades. Tá certo, Alexandre. Obrigado pelas informações. Eu vou que pegar uma agradeço. palavra agora com os responsáveis por cada modalidade. A gente vai expor os locais de treinos do taekwondo, do handball e do voleibol. E também os méritos que estão sendo alcançados aí pela equipe de handball, pela equipe de voleibol e pela de taekwondo também. Tá ótimo, agradeço a oportunidade. Obrigado. Bom, valeu. Bom dia, Carmen, tudo bom? Tudo bem? Depois de pegar uma palavra aí com o coordenador Alexandre Colagray, do Instituto Crescer no Esporte, a gente vai pegar uma palavrinha agora com a Carmen Carolina Pigozzi, coordenadora do Taekwondo, que é uma das modalidades contempladas pelo Instituto. A Carmen, antes de ser coordenadora do Taekwondo aqui do Instituto Crescer no Esporte, ela também foi atleta, foi a primeira atleta brasileira a participar de uma Olimpíada, lá em Sydney em 2000. Foi técnica da seleção brasileira no período de 2010 a 2016, inclusive sendo técnica da seleção na Olimpíada realizada no Rio de Janeiro no ano de 2016. Fora os títulos como atleta, campeão sul-americana, campeão pan-americana, bronze na Copa do Mundo. Enfim, Carmen, depois dessa apresentação, explica um pouco pra gente como funciona o Taekwondo dentro do Instituto Crescer no Esporte, começando primeiramente por pessoas contempladas. Como a pessoa pode ter acesso à equipe de Taekwondo, que eu acho que é o mais importante. Tá legal. Bom, o Taekwondo, nós dividimos, né, as faixas etárias. Então, hoje nós temos alguns projetos sociais que estão dentro, né, do Instituto e também em parceria com o CMDCA, né, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, nós temos projetos hoje no Educandário Santa Maria Gorete, no Cervezão. Nós trabalhamos dentro do CAPS, né, com as crianças. Nós também temos projetos com crianças especiais. Bacana. Dentro do Allan Kardec. Trabalhamos também acho que dos projetos os principais são esses. Também dentro do ginásio de esportes da CETUR. Bacana. Nós temos projetos lá dentro mesmo do ginásio. E perto do shopping, na rua 1B, na antiga FEPASA, né? Do lado. Claro. Então nós temos ali também um projeto ali de taekwondo. Então ali são para iniciantes, né? São projetos totalmente gratuitos. A pessoa que queira participar é só chegar lá. Meninos e meninas, esses projetos são a partir de 5 anos de idade. Então, tanto os meninos quanto as meninas que quiserem estar participando, somente os projetos do ginásio de esporte e da Rua 1B, que são específicos da parceria com a CETUR, precisa fazer uma carteirinha na Secretaria de Esportes, né, como filiado, né? Entendi. Os outros projetos são só mostrar interesse e começar a participar. Mas não tem uma parte burocrática, não precisa fazer uma matrícula? Não, aí lá a criança vai fazer uma aula experimental, ver se realmente ela gosta, aí lá a gente vai estar fazendo uma matrícula deles, não precisa fazer com antecedência como acontece nos projetos em parceria com a CETUR. Entendi, perfeito. E aí também nós temos aqui dentro do Clube Grêmio, né, do Grêmio Recreativo da Companhia Paulista,
Então aqui já eu tenho duas formas de estar participando, que é ou o atleta, a criança, né, o jovem e o adulto, que queira fazer somente a modalidade do taekwondo, ou então que queira ser sócio do clube, e aí os associados podem frequentar, fazer a aula gratuitamente. Entendi. Todas as aulas são gratuitas? Aqui do clube eles precisam ser sócios. Aqui no clube precisa ser sócio. Aqui no clube precisa ser sócio. Os projetos sociais não? Os projetos sociais são totalmente gratuitos. Perfeito. Então, aí nós dividimos esses projetos da turma das crianças da base, né, que são iniciantes, e aqueles que se destacam, nós colocamos aulas especiais para eles aqui dentro do clube. Então, quando eles são convidados, eles fazem essas aulas gratuitamente também, para treinar mais e poderem participar das competições. Né? Perfeito. Não necessariamente todo mundo que treina, que participa do taekwondo, tem que competir. Não, né? São só... Na verdade, a maioria não participa de competição. Eles fazem somente como uma atividade física. O taekwondo, por ser uma arte marcial, então principalmente para criança, é um esporte de muita disciplina, muita regra, tem que seguir hierarquia. Então, normalmente os pais colocam as crianças no taekwondo por causa dessa disciplina, né? Que ela é bem firme mesmo, e a diferença a gente consegue perceber numa criança com um mês. Mas vocês contam com uma molecada que compete? Também. Não, nós temos também, nós temos crianças a partir de 3 anos que gostam de participar de competição já, e participam, ganham as medalhinhas. Entendi. Você sabe me dizer qual é o número de crianças, adolescentes que estão no taekwondo? O Alexandre mencionou cerca de 750 pessoas, se não me falha. Total, né? Acho que no total. No taekwondo, aproximadamente umas 200 e poucas crianças. Eu acho que 250, mais ou menos. Contando com os projetos e também com as crianças aqui do Grêmio. Perfeito. Certo. Fala um pouco pra gente sobre os resultados do taekwondo durante esse ano de 2018 e em outros anos também, para que o pessoal de casa possa saber um pouco dos frutos que estão sendo colhidos pelo projeto. Bom, esse ano nós completamos 10 anos, né, de taekwondo aqui na cidade de Rio Claro. E durante 10 anos nós colocamos hoje 32 pessoas na seleção brasileira. A maioria desses adultos. Em 2016, nós colocamos a nossa primeira criança da base na seleção brasileira, né? Foi o Luiz Henrique Pellegrin. Hoje ele tem 16 anos, ele começou com 6, num projeto social. E nesse ano de 2018, nós tivemos em 2016 2 reservas olímpicas, né? Fora vários títulos internacionais. E esse ano de 2018 pra gente foi um ano muito especial, porque nós conseguimos colocar 2 atletas entre os melhores do mundo, que são a Thalys Reis e o Edival Marques. Eles são muito cotados hoje para estar participando da Olimpíada de Tóquio. O Netinho hoje ele é o 7º do ranking mundial e a Thalys que é a 12ª. E então eles ganharam medalha em Grand Prix, que só participa os 32 melhores do mundo. O Netinho ganhou 2 vezes e a Thalysca, ele ficou 2 vezes com a medalha de bronze. É que pra gente chegar numa semifinal de Grand Prix é como se fosse o ouro, né? Com certeza. Mas ele ficou 2 vezes com a medalha de bronze e a Thalysca ela ficou com a medalha de prata na Itália. Eles foram campeões pan-americanos também, os melhores da América. As crianças, nós colocamos esse ano 7 crianças na seleção brasileira, inclusive a minha filha, que ela tá assim, né? Que não gostava de fazer taekwondo e começou a fazer taekwondo por ver que realmente tem essa mudança, né? Hoje ela tem 13 anos. Então, nós temos 2 atletas que participaram do Campeonato Mundial, que saíram da base, um de 12 anos e um de 15 anos. Um foi para o Mundial do Egito e o outro foi o Mundial da Turquia, que também começaram um projeto social. Bacana. Então, assim, nós começamos com a base muito forte, porque por eu ter um certo nome dentro do taekwondo, muitas pessoas de outros estados me procuravam para vir treinar aqui. Claro. Então, e agora a nossa base, depois de 10 anos, que a nossa base também está ficando forte, não só o alto rendimento com os adultos. Então esse ano foi um ano bem especial pra gente. Bacana. Alguma coisa que você gostaria de acrescentar, Carmen? Não, gostaria para as pessoas irem conhecer, né, os esportes, as modalidades que o Instituto tem para oferecer. Nós fazemos um trabalho realmente pensando no bem das crianças. Não só
pensando em medalhas, né? Mas Sim, a gente claro. tem até um slogan Visando o bem-estar social dessas crianças. Com certeza, que é mais do que ser campeão no esporte, ser campeão na vida, Claro, né? com Então, certeza. pra gente não importa, apesar de eu ter falado bastante em resultado, Sim. eu fico muito feliz, por exemplo, que eu tenho um atleta, um aluno que saiu de um projeto social e hoje está no 2º ano de fazendo educação física na Bacana. faculdade. Então, isso pra Já é mim uma e pra vitória. gente dentro do Instituto é a nossa vitória principal, né? Certo. E também possíveis parceiros que queiram estar colaborando com a nossa entidade, porque nós atendemos muitas crianças que têm dificuldades realmente, que às vezes não tem uniforme, não tem dinheiro para as competições, então a gente vive fazendo várias campanhas para poder estar apoiando essas crianças, né? Então, se você estiver nos vendo, venha ser parceiro, né, dessa grande instituição que é o Instituto Crescer no Esporte. Perfeito, obrigado, Carmen. Obrigado a vocês. Bom dia, César. Já pegamos a palavra aqui então do Alexandre, coordenador do Instituto Crescer no Esporte, pegamos a palavra da Carmen, responsável pelo Taekwondo. Agora a gente vai pegar uma palavrinha do César Augusto Picardi, coordenador e técnico do handball dentro do Instituto Crescer no Esporte, técnico das equipes sub-16 e sub-18, foi atleta aqui na cidade de Rio Claro também no handball, jogou durante 6 anos pela equipe do município de Piracicaba, foi técnico da equipe feminina do município de Piracicaba em 2005, inclusive eleito o melhor treinador da cidade. César, conta um pouco pra gente como funciona o handball especificamente dentro do Instituto Crescer no Esporte. O handball foi a modalidade que de fato fundou, né, originou o Instituto, e a gente tem aí espalhado pela cidade alguns núcleos onde desenvolvemos a modalidade e atendemos aí crianças a partir de 7 anos de idade nesses vários núcleos que nós temos, que são o CSU João Reder Neto, o ginásio da Lagoa Seca do Cervezão, o ginásio do bairro Panorama, Sim. também lá no Terra Nova, no projeto lá claretiano, né, no espaço do projeto claretiano também nós temos escolinhas e algumas escolas do município que também oferecem, né, a modalidade para os próprios alunos da escola, que é o de Giliá, o Marrote, que são oferecidas para os alunos da escola. E essas escolas são públicas ou privadas? São escolas públicas, né, e os professores atendem em período contrário de aula os alunos da própria escola. Bacana. Vamos falar um pouco sobre os resultados desse ano de 2018. Eu venho acompanhando pela página do Facebook, não só do Instituto, como do Handball Rio Claro em específico, e eu pude perceber que o handball teve alguns resultados excelentes em competições aí, disputadas durante esse ano, em diversas categorias. Gostaria que você falasse um pouco sobre. E também, já aproveitando a deixa, sobre o campeonato que vai ser disputado agora em Medellín, na Colômbia. Perfeito. Pois já desde o ano passado a gente vem tendo uma crescente no esporte, né, na modalidade, e a partir dos Jogos Abertos, que nós tivemos assim uma movimentação muito boa dos atletas, nós conseguimos um resultado que nem nós esperávamos, né? Foi um segundo lugar, mas um segundo lugar muito vitorioso, e aí nós realmente pensamos que a nossa equipe tem um potencial muito grande e a gente precisava investir nisso. E esse ano nós fizemos aí um pouco mais de investimento nas categorias sub-18, também na categoria sub-16, e aí valeu muito a pena, porque nós tivemos resultados bastante expressivos, né? Nós começamos bem o ano, fomos para os Jogos Abertos da Juventude, que é a categoria sub-18, né? E tivemos lá o vice-campeonato, né? Infelizmente não deu para ganhar na final, mas tivemos aí o vice-campeonato, então a segunda equipe no estado de São Paulo, né? Em resultados. Então foi muito bom. Depois tivemos os jogos regionais, onde fomos campeões também na categoria sub-20. Esse foi o em Jundiaí. Esse foi em julho em Santa Bárbara do Oeste. Foi antes desse? Foi esse antes de Jundiaí, que esse foi também da categoria sub-18. E inclusive, né, os jogos é disputado na categoria sub-20, porém o nosso trabalho é até 18 anos, então a gente foi com essa categoria e mesmo assim nós conseguimos nos sagrar campeões. Bacana. E a partir daí conseguimos a nossa vaga para os Jogos Abertos, que vai ser disputado agora na cidade de São Carlos, né, nesse mês.
e do qual esperamos aí também um resultado bem bacana. Nós vamos para a primeira divisão, sabemos que é bastante competitivo, muito forte, né? Mas nós temos aí um trabalho aí que estamos fazendo, uma programação toda para que a gente consiga realmente um resultado legal. Tivemos ainda na categoria Sub-16, também disputando os Jogos Abertos Infantis na cidade de Jundiaí, do qual eu não estive presente, né, no momento, foi o Alexandre que esteve comandando a equipe, eu estava num outro compromisso junto à seleção, mas nós tivemos aí também a satisfação de ter um resultado muito expressivo, não estávamos também naquela expectativa de chegar entre os 4, mas durante a competição a equipe cresceu muito e conseguimos aí o vice-campeonato também, né, nessa categoria Sub-16. E temos aí agora a possibilidade de disputar na Colômbia um campeonato, né, internacional. É um campeonato organizado por uma instituição lá da Colômbia, que é o Colégio Corazonista. E até então ele era disputado com equipes sul-americanas e esse ano o campeonato vai estar recebendo também uma equipe europeia, então vai receber uma equipe da Espanha que sem dúvida nenhuma fortalece muito mais, né, o campeonato. E nós garantimos essa vaga a partir do nosso campeonato ano passado e ser campeão na categoria cadete nos jogos da Liga Regional do Estado de São Paulo. A Liesp, né, nos deu essa vaga, recebemos aí o convite e estamos nos preparando para tal competição. Perfeito. Você mencionou que você não pôde estar em Jundiaí devido a um compromisso com a seleção. Conta um pouco mais pra gente sobre essa relação entre técnico e atletas do handball aqui, do handball Rio Claro, com a seleção brasileira. Isso acontece? Existem atletas do handball aqui de Rio Claro que estão sendo cogitados para a seleção brasileira ou que já participam da seleção brasileira? Técnicos, enfim, como que anda? Pois nós, a partir do trabalho, né, que a gente viu que os meninos têm potencial e têm mostrado isso, a gente entendeu que seria importante disputar um campeonato paulista para ter uma visibilidade maior. Sim. A partir daí, né, nós tivemos um contato maior com esse pessoal da seleção. E nós tivemos a grata satisfação esse ano de receber aqui em nossa cidade o acampamento regional da seleção brasileira. O acampamento regional ele acontece em todos os estados, né? E esse acampamento ele vai selecionando garotos para fazer parte do acampamento nacional. Acampamento nacional é um período onde são selecionados alguns atletas do país todo que vão para o centro de treinamento, que é na cidade de São Bernardo do Campo, e passam um período lá treinando com o técnico da seleção. Então nós tivemos aqui em Rio Claro o técnico que veio fazer esse acampamento regional e do qual ele selecionou um dos nossos atletas, que é o nosso goleiro, Gustavo Silva. É um garoto sensacional, é a segunda vez que ele vai para o acampamento, ele já tinha tido a oportunidade de ir para o acampamento na categoria infantil e agora na categoria juvenil ele volta a ser convocado, né, e participou aí do acampamento. E eu também tive a grata satisfação de receber essa convocação para auxiliar também os trabalhos junto ao técnico da seleção nesse acampamento nacional da categoria juvenil que foi aí em outubro, né, e eu estive lá participando durante 10 dias desse trabalho com a seleção brasileira juvenil. Perfeito, César. Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Gostaria de aproveitar a oportunidade e convidar toda a garotada que quiser prestigiar, né, quiser participar, conhecer a modalidade, para que venha para os nossos polos, para que nos procure lá na Secretaria de Esporte, no setor de matrícula, ou também aí pelo Facebook, né, entre em contato com a gente, Facebook do Handball Rio Claro, e venha participar com a gente, porque nós temos aí um trabalho bem legal, bem bacana aí para a molecada participar. Tá certo, César. Parabéns pelo trabalho, primeiramente, e muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Bom dia, Anderson. Tudo bom? Dia. Continuamos falando sobre o Instituto Crescer no Esporte, já pegamos a palavra do Alexandre, do coordenador do Instituto, já pegamos a palavra da Carmen, responsável pelo Taekwondo, pegamos a palavra do César, coordenador e responsável pelo handball. Agora vamos falar com o Anderson Ricardo de Lima, coordenador e técnico do vôlei, técnico do vôlei sub-14 feminino e assistente técnico do sub-14, sub-16 e sub-18 masculino, além de ser o técnico da equipe Master feminina, que é a equipe a partir de 30 anos. Anderson, explica pra gente
como funciona a modalidade do vôlei dentro do Instituto Crescer no Esporte, começando pelo acesso. Como que as pessoas que se interessam, os jovens e as crianças e adolescentes que se interessam em jogar vôlei, que querem participar, como elas podem chegar, como elas podem ter acesso ao voleibol dentro do Instituto Crescer no Esporte? Bom, o vôlei ele tem 3 polos aqui na cidade. O principal deles é o mini ginásio de esportes, talvez o mais acessível, né? Mais fácil, mais próximo da secretaria. E sempre a inscrição pode ser feita diretamente na Secretaria de Esportes ou falando diretamente com os professores. No mini ginásio nós temos turmas de manhã, tarde e noite e para várias faixas etárias, tá? O vôlei a gente começa a partir dos 8 anos a aceitar as crianças. A gente demora um pouquinho mais que o handball, por exemplo, ou mesmo que o taekwondo, por conta de das habilidades específicas do voleibol, claro, que não são tão naturais quanto as do handball ou mesmo do taekwondo. Sim. Né? Além do mini ginásio, nós temos aulas no Céu do Mãe Preta e nós temos aulas no Terra Nova também no projeto, tá? Que são as terças e quintas-feiras ali. Mas todas essas informações se conseguem sempre na Secretaria de Esportes, é muito mais fácil, mais acessível. Tá? Aí o bom do vôlei, o mais bacana assim, é que hoje em dia o vôlei ele atende desde as crianças até a melhor idade. O Instituto contempla mais as categorias de base, esse é o foco principal, até os 18 anos. Mas a Secretaria de Esportes, em parceria com o Instituto, também oferece aula até a melhor idade. Entendi. E tem gente com 60, 70 anos ou mais praticando voleibol aqui no município. Esse trabalho realizado com as crianças e com os adolescentes também é um trabalho, um trabalho social. Aulas gratuitas. Também não. O vôlei, todas as turmas são aulas gratuitas. Né? Nós não temos nada que é pago. É tudo em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes, né? A Setur. Então não tem nenhum custo para nenhum dos praticantes. Perfeito. Anderson, fala um pouco pra gente dos resultados obtidos pelo voleibol dentro do Instituto Crescer no Esporte ao longo desses anos aí de trabalho que vem sendo realizado. O voleibol aqui dentro do município sempre teve bastante expressão, digamos assim, né? Na nossa região e tudo mais. Né? Inclusive a gente já teve participação na Liga Nacional, já teve participação no Paulista Especial e Paulista sem ser nas divisões especial, já disputamos uma Superliga B, etc, etc, etc. Mas isso ficou para trás e durante muito tempo a base acabou sendo esquecida. De 2015 para cá a gente começou a fazer um regresso na base, a investir mais na base e parar um pouco de investir nessas questões profissionais. Primeiro porque custa muito, porque é muito caro, e segundo porque foge um pouco do foco do Instituto. Entendi. Então, a partir do momento que a gente começou a se aproximar mais do Instituto, a gente começou a buscar novos ares, né? Então, resgate da base. De 2015 para cá, a gente tem tido bastantes resultados positivos em ligas da região, como a APV, outras ligas, Liga de Campinas e assim por diante, né? Jogos regionais também a gente tem tido alguns resultados muito bacanas, tanto com o feminino quanto com o masculino, né? Não conseguimos a H Pro Abertos esse ano, foi por pouco, caímos uma chave bastante complicada, tanto no feminino quanto no masculino, mas acredito que o trabalho vai ser desenvolvido e nos próximos anos a gente consiga ir mais além. Para este ano ainda nós estamos em finais em todas as categorias e acredito que agora no final do mês de novembro, dezembro a gente consiga trazer alguns resultados aí, mas estamos pleiteando medalhas de ouro, temos condições de estar no pódio de todas as categorias. E quais são as categorias? Desde o Mirim, que é o Sub-14 feminino, até o Master feminino, no caso, e o masculino, desde o Mirim, Sub-14, até o Sub-18, a gente ainda pleiteia medalhas. Perfeito. Conta um pouco pra gente qual é o número de pessoas contempladas pelo voleibol, especificamente, dentro do Instituto? Olha, se for somar todas as categorias aí, a gente deve estar beirando em torno de uns 300 pessoas. Se for considerar só a base, fica em torno de umas 200 pessoas, por aí. Entendi, perfeito. Anderson, muita gente fala que o Brasil é o país do futebol, é uma coisa meio clichê que a gente sempre ouve, né? Mas na verdade, se a gente for parar para pensar, o Brasil, na realidade,
não que o voleibol seja mais popular que o futebol, mas em termos de resultados, de títulos, o voleibol brasileiro é mais vencedor que o futebol brasileiro. Como é que você enxerga isso, já pensando nessas 300 pessoas que vocês, em torno de 300 pessoas que vocês, com as quais vocês trabalham aqui, para um futuro do esporte no país? Como que você enxerga essa conjuntura? Bom, primeiro que o voleibol não chegou ao topo do mundo à toa, né? O masculino hoje se mantém, é o líder do ranking mundial e já faz muitos anos. O feminino já não é mais líder, tá entre, acho que é o quarto colocado no ranking mundial, mas sempre tá lá brigando para ou tá no pódio ou tá muito perto disso, mesmo nas fases de... Eu acredito que o voleibol, ele alguns anos atrás, aí nos anos 2000, ali, foi onde começou um trabalho muito mais forte de voleibol, né? No Brasil como um todo, principalmente na parte de rendimento. E eu acredito que isso sirva de visibilidade pra gente, para os projetos sociais. Claro. E hoje em dia tem muitos projetos sociais na área de voleibol. Acho que o Bernardinho, o técnico Bernardinho, fez grandes escolas e o nome dele é passado no mundo afora. E eu acho que esses resultados fazem com que as pessoas busquem o voleibol. Claro. É por isso que hoje é o segundo esporte mais praticado no Brasil. Ainda perde para o futebol, porque o futebol é a paixão nacional, independente de qualquer coisa, é onde se vê a maior parte dos investimentos. Mas o voleibol eu acho que ele pode fomentar muito mais do que resultados. O voleibol pode fomentar muito, acessibilidade às pessoas. Claro. O futebol, ele é um mundo, ainda é um meio muito machista, Claro. então não é todo mundo que tem acesso. Sim. Enquanto que o voleibol, ele teve resultados expressivos tanto no feminino quanto no masculino, e ele consegue abranger muito mais pessoas. Sem contar que voleibol você consegue praticar dos 8 até os 80, como a gente tem aqui exemplos positivos de gente com 80 anos praticando voleibol. É adaptado, mas praticando voleibol. Bacana, perfeito. Anderson, mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Não, só volto a repetir o que eles já falaram. Acho que quem tiver interesse, quem quiser buscar, é só procurar a Secretaria Municipal de Esportes ou ir direto num dos polos, falar diretamente com os professores, que eles passam mais informações. A gente sempre oferece aulas experimentais, a gente vê a qual a turma se adequa. Não é todo mundo que precisa competir, a gente tem turmas que não são de competição, né? Mas quem tiver um interesse também, a gente gosta de frisar aí essa possibilidade. Tá certo, Anderson. Parabéns pelo trabalho e obrigado pelas informações. Eu que agradeço.